Opa! Você está conferindo apenas um corte aqui na Arquibancada Tricolor. E se você quer conferir tudinho o conteúdo, só clicar aqui. Senna, para a gente continuar com as especulações e, claro, falar um pouquinho sobre outros jogadores e outras situações, quero falar sobre Arboleda, porque saíram informações aí essa semana de que o Arboleda poderia estar de saída do São Paulo, de que o empresário dele estaria oferecendo ele para o Cruzeiro. O que tem de verdade na situação do Arboleda? Ao falar de Arboleda e ao falar de possibilidades, a gente tem que lembrar a situação extracampo, não da vida pessoal dele, que isso aí não tem nada a ver. O cara quer ir pra balada, ele vai, o cara quer fazer o que ele quiser, ele faz. Eu não sou fiscal de jogador, não sou fiscal da vitrine de ficar na porta lá, olha só, o Arboleda tá aí, foda-se, o cara faz o que ele quiser. Agora, É a sim, parte fiscal sim, extracampo, porque você já me criticou já. a parte extracampo que eu falo, Senna, é empresarial, né? Porque ele quando ele foi renovar com o São Paulo pela primeira vez, mais de 3 figuras apareceram com papel assinado como empresários do Arboleda. Então o São Paulo teve que resolver com uma galera, né? Aí agora o oficial é o Pepe Chamorro, que também é um cara que a gente vai lembrar. Toda a renovação do Arboleda, que foram 2, era uma novela, e aí o Pepe Chamorro deu uma entrevista para o Gé falando que ele não voltaria aos treinos pelo São Paulo, depois voltou atrás na palavra. Então, os empresários, a vida de staff do Arboleda é bastante complicada, né? Então, o GE trouxe uma informação que foi também confirmada pelo Samuel Venâncio. Eu tive isso como especulação há uma semana, conversei com o Samuel Venâncio, ele foi atrás da apuração e confirmou e publicou aí então que ele teria sido oferecido por seu empresário ou um de seus empresários, então, para o time do Cruzeiro, que recusou essa possibilidade. Pelo que eu tenho de informação, ele deve continuar para a próxima temporada, não é uma saída vista pelo São Paulo como, pô, a gente quer negociar esse cara, o São Paulo tende a ter ele até o fim do seu contrato, mas ele tem essas situações aí que envolvem o seu empresário, que são bastante conturbadas. A gente vai lembrar que o São Paulo, para renovar com ele, teve que assumir 7 milhões de dívida pessoal do Arboleda, né? Que foi aí o pagamento praticamente das luvas para ele renovar. Eu acho que ele em campo, ele sempre compensou bastante essas questões, né, de pagamentos e tudo mais, claro que não é justificativa, mas ele sempre em campo correspondeu e nunca foi questionado, cara, justamente por isso, né? Então, se o Arboleda fosse um cara de oscilações e de falhas constantes, a gente não estaria, entre aspas, passando pano ou achando uma situação tranquila o São Paulo pagar dívidas pessoais, mas ele de fato entrega, então meio que vale a pena. Você não consegue achar um cara do nível do Arboleda mais barato do que esses BOzinhos que ele passa para o São Paulo. Mas ele é um jogador importante e eu não entendo ele ter perdido a vaga no time titular, Senna. Cara, pra mim tá muito mal contada essa história aí, viu? Porque eu tava acompanhando, acho que foi ontem, né, o debate em Três Cores aí na hora do almoço, ou anteontem. É, e aí, em algum momento, o Ilcinho falou um negócio que eu falei, pô, eu tava almoçando, assistindo, quase que eu cuspi o pedaço de frango, eu falei, pô, é isso. Porque assim, o São Paulo renovou com ele ontem. Ontem, modo de dizer, né? Renovou com ele há pouco tempo. Como é que agora considera ele caro? Então, tipo, você renovou e para renovar você geralmente dá um Essa, aumento, né? não, essa consideração de que ele é caro na folha, eu acho que É, cara, assim, não não, vejo como, não, como palpável, tá? não pode, esse não pode ser o argumento, não pode ser. Aí você pode pensar, bom, então é a parte técnica. O Arboleda, por mais que esse ano ele tenha falhado em alguns momentos, ele ainda é um ótimo zagueiro. Para mim, ele ainda é um dos principais e para mim titular do São Paulo junto com o Alan Franco hoje. Então eu não vejo ele sendo um cara que perdeu é, técnica, perdeu espaço, é um cara que decaiu muito. Eu não acho isso. Eu acho que ele é o melhor zagueiro do São Paulo junto com o Alan Franco, o titular. Então, aí na minha lista de eliminações, né? Eu tiro a parte que é caro, porque, pô, renovaram com ele, então não é caro. Parte técnica, também não. Se for em disciplina, cara, eu não vou entrar na parte pessoal, mas ele sempre foi o mesmo, desde que ele chegou aqui. Então, a não ser que tenha tido ou acontecido algum caso muito grave que a gente não saiba, não tem motivo, né? Agora, o que me dá medo, sabe o que que é? É o seguinte, o São Paulo tem uma questão aí de obrigação de compra do Juan Tressoldi, que é zagueiro, se ele atingir um determinado número de jogos, né? E a gente até estava especulando aqui que, sei lá no meio do Paulista, no fim do Paulista, de repente, se ele for titular sempre, ele vai atingir esse número de jogos. Nessa obrigação de compra, especula-se, não sei se é esse valor, já desmentiram que não é,
Mas o São Paulo gastaria, falam aí, 30 milhões para contratar o Juan. 26,8 milhões é o passe fixado, apuração inclusive feita pelo Bragatello com as duas pontas à época, né, da contratação dele, que é um valor muito parecido, né, com o que o Sassuolo comprou ele, então faria sentido. E assim, houve uma desmentida nesse sentido do Carlos Belmonte, né, na entrevista que ele deu ao GE, Jovem Pan, né, ele falou na Jovem Pan, lá inclusive o nosso Giovanni Chacon e com o Vampeta, ele deu uma entrevista onde ele desmente esse valor, mas ele não fala o valor que é oficial, entre aspas, né, ele não fala qual que é o valor, ele fala que saiu muito valor especulado. Não, saiu um valor que foi cara, do GE, que é o Bragatello, que é um puta profissional, eu posso atestar que ele é um profissional sério, ele não é fanfarrão, né, Cê? Claro, não. O Bragatello é um baita do jornalista e mesmo que ele desse, não é o caso, mas mesmo que ele desse uma barrigada, o GE não deixaria postar uma coisa sem apuração. Então vamos lá. 26 milhões, vai, que seja esse valor. Sabe qual que é o meu medo? Que o São Paulo esteja pensando assim, não, vamos usar o Juan Tressoldi e aí a gente vai ter que gastar 26 milhões nele e o Arboleda fica caro. Então vamos oferecer ele pro mercado e tentar vender para pegar uma grana e poder pagar o Juan Tressoldi. Cara, se for isso daí, eu acho de um absurdo do tamanho, assim, do estádio do Morumbis, assim. Acho que é do tamanho do Morumbis um absurdo, assim. Porque não faz o menor sentido fazer uma jogada dessa. E, de novo, tô falando aqui, a não ser que tenha acontecido algo muito grave que a gente não saiba, de comportamental ou de desrespeito, algo do tipo, pra falarem assim, não, a Arboleda não serve que mais. Não aconteceu, tá? Então, não acontecendo isso, pra mim não faz sentido, porque o Arboleda ele não decaiu tanto na parte física, técnica, e o São Paulo renovou com ele há pouco tempo, cara. Não faz sentido você renovar com o cara agora e oferecer ele pro mercado. Então tá mal contada essa história pra mim aí, Gabriel. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.